tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer outro santuário importante da Grécia, o Santuário de Esculápio, que era o mais importante em relação à cura. Pertinho ali do Templo de Asclépio, deixa eu voltar um pouquinho aqui nessa imagem aqui. Então, aqui o número 1 é o Templo de Asclépio, o número 2 é o Templo de Ártemis e o número 3 é a Casa dos Sacerdotes. Aqui é o Ábato e essa estrutura circular aqui é o que nós chamamos de tolos. Tolos quer dizer redondo, né? E temos notícias dela justamente pelo Pausanias mais uma vez. Ele vai, quando ele faz a descrição do santuário, ele vai mencionar que existia um edifício redondo perto do templo de Asclépio, um edifício então tolos, redondo, mas ele não fala no uso, ele não diz para que servia esse edifício com planta circular. Ele vai falar que era muito bonito, que valia a pena ser visitado, dizendo que as paredes eram decoradas com pinturas que tinham sido realizadas por Pálcias, um pintor de Sicião, uma cidade que fica aqui perto de Epidauro. E que uma das pinturas representava Eros e a outra a personificação da embriaguez bebendo em um copo. E aí fica essa dúvida, porque o Pausanias descreve o edifício, fala que valia a pena ser visitado, fala sobre a decoração de pinturas, mas ele não diz para que servia. Essa escultura circular aqui, nós sabemos também pelo Pausanias e outras notícias, que foi projetada por Policleto o Jovem, de novo aí em torno de 365, 335 a.C. Aliás, todos os edifícios praticamente do santuário são aí do século IV a.C. Ele tinha 26 colunas dóricas no perímetro, 14 colunas dóricas no perímetro interno. Então, se a gente fosse olhar ele em planta, como essa imagem aqui, a gente tem, né, essas bolinhas aqui em volta, são as colunas dóricas. Depois a gente tem o fechamento em parede aqui, que é a cela principal, e temos aqui internamente as colunas coríntias. E o piso era todo desenhado com peças brancas e pretas, dando essa sensação aqui de perspectiva e de movimento no piso. Então, essa é uma ideia de como deveria ser esse edifício chamado Tolos ou Timele. O que nós temos lá no local? Eles estão até remontando algumas peças. É possível que quando a gente visite agora, a gente veja uma imagem diferente dessa que eu estou mostrando para vocês, porque eles ainda estão trabalhando na área. Mas o que se vê basicamente é parte da fundação e uma outra estrutura que é a parte mais intrigante, vamos dizer assim, do edifício, que é o subsolo. Na parte subterrânea desse edifício chamado Tolos, nós temos 3 paredes concêntricas que formam uma espécie de um labirinto. Olha só, olhando de cima, como parece um labirinto essa parte interna. Então, são corredores ali que parecem um labirinto. Para que servia o edifício? Nós não sabemos. Para que servia esse labirinto? Nós não sabemos. As notícias que nós temos são essa descrição do Pausanias. Tem uma outra inscrição que fala das despesas da obra, que chama o edifício de Timele. Timele quer dizer altar, então isso conecta de alguma forma com ser um local de culto. E aí, os estudiosos começaram a fazer algumas hipóteses sobre qual seria o uso desse edifício. Uma delas é que poderia ser um salão de banquetes oficiais aqui do santuário, porque ficava aqui nessa parte principal do santuário.
Poderia ser o local, do tesouro, ou seja, onde ficavam guardadas todas as ofertas que tinham sido, feitas para Asclépio. Poderia ser um local de rituais, secretos, e por isso teria essa parte, subterrânea que ligaria, esse local com, o deus do submundo, porque temos que lembrar aqui que Asclépio, sendo o deus da medicina, a gente também está mexendo aqui com vida e com morte, né? Da mesma forma que Asclépio pode querer dar a cura para a pessoa, pode não dar certo e essa pessoa morrer. Então existe essa, vamos dizer assim, esse limiar aqui muito sutil entre o mundo da vida e o mundo da morte, e esse lugar subterrâneo poderia ser alguma coisa nesse sentido, como um ritual, que fizesse essa conexão, com o deus do submundo, com o mundo de Hades. E os últimos estudos aqui dessa área deram uma outra significação para esse edifício, que poderia ser o túmulo do Asclépio. Uma coisa interessante e que deixa a gente ainda mais intrigado com relação a esse edifício circular é que, se a gente olhar em corte, o edifício circular tolos com o Abaton, que é onde ficavam, os doentes, a gente vai ver que as 2 estruturas tinham essa parte subterrânea, do mesmo nível, ou seja, da mesma altura. É possível que, de alguma forma, existisse, um ritual que colocasse esses doentes, vamos dizer assim, no mesmo plano do deus Asclépio aqui, e que eles se comunicassem simbolicamente, porque a gente não tem uma comunicação física com essa parte subterrânea, mas a gente tem a mesma altura. Então, pela proximidade de um edifício e de outro, né, a gente tem o Abaton aqui, o Tholos aqui, é possível que nessa última fase ritual, de cura, que os doentes iam para esse espaço subterrâneo, existisse um ritual que fizesse uma conexão com esse, local, com esse edifício, circular, com essa área, de cura. Mas, enquanto nós não descobrirmos, alguma informação que possa nos levar a uma, teoria um pouco mais, assertiva, vamos dizer assim, nós não temos como dizer, qual era o uso desse, edifício circular aqui no Santuário de Asclépio. Mas certamente era um edifício que tinha importância, porque ele está aqui no núcleo principal, do Santuário de Asclépio, perto do templo e perto, do local onde ficavam, os doentes. Um beijo grande para vocês e até breve. Beijo.